Olá, internautas S News. Hoje nós vamos entrevistar o diretor regional do Ciesp de Sorocaba, o empresário Eli Domingues Silos. O Ciesp-Fiesp lançou o projeto Mediação Social. É sobre esse tema que nós vamos conversar com o Eli. O projeto Mediação Social atende empresas que querem resolver conflitos gerados por conta desse período de pandemia. E nós vamos aprofundar como é que funciona todo esse projeto. Eli, muito obrigado por ter nos atendido. Em primeiro lugar, como esses números globais, nacionais e locais continuam impactando na economia e na vida das indústrias em Sorocaba após 7 meses de pandemia? Bom, Reinaldo, um prazer falar com você aí, com todos os seus ouvintes. Importante levar essa mensagem aí a todos que estão ouvindo. É triste, é lamentável todo esse número de pessoas no mundo e mais a gente que está no dia a dia aqui no Brasil, no estado de São Paulo, especificamente aqui em Sorocaba. A gente sente aí, principalmente pelo nível das pessoas que foram infectadas, pelo número de óbitos, não só as pessoas que faleceram, mas toda a família que fica consternada e no momento difícil disso daí da gente sobreviver. Mas também aí tem um outro lado de toda essa história, que é a possível recuperação econômica e não vamos chamar de caos, mas uma dificuldade que nós tivemos aí desde março, praticamente final de fevereiro, início de março, que começou a pandemia, e ela se instalou realmente com uma velocidade muito forte, um sistema de saúde, não é só no Brasil, mas no mundo todo, totalmente não adequado para suportar as internações dessas pessoas, as próprias UTIs. Então, lamentavelmente, a gente tem um quadro aí bastante crítico, difícil. E, por outro lado, a gente tem aí muitas pessoas que, lamentavelmente, estão indo a óbito por outros tipos de doença, que, de um modo geral, boa parte do nosso sistema de saúde ele ficou direcionado para atender principalmente aí as pessoas com Covid. Mas nós temos outras pessoas com diabetes, com câncer, com todos os problemas do coração e, obviamente, além de postergar muitas cirurgias, mas muitas pessoas foram a óbito porque não tinha aí o tratamento, muitas delas não queriam ir num tratamento a nível de medo de contaminação. Então, a gente tem aí efeitos colaterais em função dessa pandemia muito, muito forte, tanto na saúde, mas o que a gente vai hoje falar um pouco mais sobre o assunto aí, que é a economia. Então, a economia, a gente particularizando Sorocaba e também particularizando o setor industrial, do qual eu represento, pelo Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e a gente sentiu aí uma dificuldade imensa de todos os níveis de tamanho de empresa, desde a grande multinacional, uma grande empresa, uma média empresa, e principalmente as microempresas, as pequenas empresas, onde tiveram uma dificuldade imensa de passar por esse momento. Até porque, Reinaldo, nós estávamos vindo, e já conversamos várias vezes, de uma crise que já era aí de 2, 3 anos, aí, uma crise difícil. Quando a gente sentiu que estava colocando a casa em ordem, agora vai, o ano de 2019, o ano de 2020, agora com perspectiva boa de crescimento, com uma perspectiva boa de retomada da economia, lamentavelmente veio essa pandemia e já pegou o pessoal já meio numa dificuldade imensa de fluxo de caixa, dificuldade de mercado. O Brasil, de modo geral, ficou não competitivo a nível de indústria durante vários anos, até pelas crises que nós passamos, a gente perde a competitividade. A indústria fica um pouco sucateada, sem investimento, e, por outro lado, países da Ásia, de um modo geral, China, Japão, Coreia do Sul, colocando produtos aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo com preços altamente competitivos, até porque eles investiram em inovação tecnológica, investiram numa indústria 4.0 e a gente continuou patinando. E daí vem a pandemia, daí gera toda essa dificuldade de fluxo de caixa. Muitas empresas, lamentavelmente, assim como na pandemia, vieram a óbito, mas as empresas também foram a óbito, muitas delas Isso que eu ia fecharam. perguntar. Aqui em Sorocaba, Eli, quantas do total de empresas, seja de micro, né, principalmente pequenas, micros e médias, quantas fecharam? Como que isso impactou no desemprego já nesses 7 meses? Existe um número? Olha, nós tivemos aí nesse período
aproximadamente aí 7 mil, de 7 a 8 mil desempregos em Sorocaba, só do período aí da pandemia. Então, a gente estava aí numa dificuldade imensa de recuperação, com índices bastante pequenos entre contratação e as pessoas que eram demitidas, um nível muito pequeno, de 0,5%, 1%. Então, ela veio realmente bastante forte. E o setor industrial, ela foi impactado bastante forte também, porque o setor automotivo, as indústrias, as montadoras, tanto General Motors, Volkswagen, GM, Toyota, todas elas pararam e ficaram 4 meses parados. Além de nós temos uma indústria aqui em Sorocaba do setor automotivo, mas mais do que isso, nós temos a cadeia de fornecedores do setor automotivo. Sorocaba é uma das cidades mais fortes do país que tem o setor de autopeças, de empresas vocacionadas para o setor automotivo. Então, toda essa cadeia automotiva, que desde uma empresa de usinagem, de caldeiraria, de prestação de serviço, se a montadora parou de fabricar, se a montadora parou de vender carro, de produzir, obviamente que ela não vai comprar peça dessas cadeias de fornecedores. Então, essas empresas, obviamente, ou pararam de vez, ou diminuíram, vamos chamar de nível 100, caíram para nível 20, porque forneciam, às vezes, com outro setor que não era automotivo, mas perderam aí 70%, 80% da capacidade de vendas. Uhum. Então, empresas que já estavam com problema de fluxo de caixa. E, abruptamente, você cair aí 60%, 70%, 80% a nível de produção, só que as contas vão chegando. O governo, de um modo geral, deu algumas ferramentas a nível de você buscar linha de financiamento para você pagar os funcionários, algumas linhas de financiamento até para repor para essas empresas a nível de capital de giro, mas muitas delas com uma dificuldade, porque o sistema financeiro nosso no Brasil, eles são muito rigorosos a nível de liberar esse dinheiro para as empresas, então sempre foi aí uma luta nossa, Ciesp, Fiesp, e localmente aqui nós fizemos inclusive uma live junto com a Associação Comercial e outras entidades, com os principais responsáveis pelos bancos aqui, pelo sistema financeiro da cidade, Santander, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, para sensibilizá-los a facilitar e ser menos rigoroso a nível de liberação de empréstimos junto às empresas, não só no comércio, como no setor industrial, prestação de serviço. Ajuda, faz um pouco de efeito, mas mesmo assim ainda não chega o dinheiro na ponta, que é o dinheiro que realmente as empresas precisam. E com isso daí elas vão ficando asfixiadas, com dificuldade imensa, não investimento. E agora que começou a retomar a produção, ou seja, não totalmente, alguns setores mais rápido do que outros, mas queira ou não, hoje nós podemos dizer que as indústrias, de um modo geral, elas voltaram, as montadoras voltaram, não totalmente naquele pico que nós estávamos, de maneira alguma, ainda vai demorar para a gente voltar ao que era antes da pandemia ou até há 2 anos atrás, que nós pegamos aí uma época relativamente melhor, mas vai demorar um pouco ainda para a gente voltar. Nós tivemos aí um caso aí bastante interessante, a Toyota, ela acabou fechando, ainda não veio oficialmente, mas ela já definiu e está fechando a unidade dela em São Bernardo e transferindo a unidade toda administrativa para Sorocaba. Então, isso aqui é um momento que é alentador para o setor de trabalho, principalmente. Quantos novos empregos podem surgir daí, Eli? Olha, lá tinha 800 funcionários lá na unidade de São Bernardo. Provavelmente vem algumas pessoas de lá, mas eu imagino aí que por volta da metade disso daqui serão contratados aqui em Sorocaba em função desse fechamento. Então, é uma atitude bastante positiva aqui para Sorocaba no momento disso daí. Agora, fora isso, nós fazemos um trabalho muito forte junto com as empresas, principalmente pensando no pós-pandemia, pensando em inovação tecnológica, pensando em indústria 4.0, não tanto imediato, quanto a médio e longo prazo. Então, a gente está fazendo um trabalho aí junto com o setor acadêmico, junto com, inclusive, o Ministério de Ciência e Tecnologia, adorou muito o projeto aí que a gente está colocando, de montar em Sorocaba um centro de inovação e competência da indústria 4.0. Se a gente não pensar nessas possibilidades de inovação tecnológica, daqui a alguns anos a gente vai ter aí
uma dificuldade imensa de sobrevivência, de não competitividade do setor produtivo de Sorocaba. Porque vocês já perceberam que isso é um risco para Sorocaba? Esse centro ele vem suprir essa necessidade, essa demanda? Não, isso daí nós estamos antevendo um possível problema que tem pela frente, ou seja, boa parte dos países industrializados já estão em pleno funcionamento com a indústria 4.0. A indústria 4.0 é você fazer inteligência artificial, você fazer um intercâmbio da máquina conversando com as pessoas, ou seja, com isso daí você aumenta a efetividade das empresas de produtividade e, obviamente, com isso você é competitivo no cenário, não só no cenário nacional, com possibilidade de você também ser competitivo a nível de exportação. Então, a gente tem que pensar isso aqui a médio e longo prazo, que não vai só de você equipar e fazer com que as indústrias se adequem, vai principalmente no fator principal disso daqui, que é material humano. Nós temos as pessoas adequadas. Hoje já existe uma pesquisa que até o ano de 2030, mais de 30%, 40% das profissões vão deixar de existir e vão criar novas profissões. Então, nós estamos preparados para isso. Então, esse é um trabalho que nós, do CIESP, junto com outras entidades, junto com o setor acadêmico, nós já estamos trabalhando e antevendo esse problema. Assim como aconteceu lá atrás, na década de 60, com o setor têxtil, Sorocaba estava muito bem, era considerado Manchester paulista. Boa parte da população sorocabana trabalhou em indústria do setor têxtil e, de uma hora para outra, em função de competitividade externa, simplesmente acabou. Daí, Sorocaba virou um pouco o eixo aqui, começou a trabalhar com empresas voltadas para o setor metal mecânico, e hoje nós podemos dizer que Sorocaba está muito bem perante a outras cidades, ela tem uma diversidade de indústrias, tanto no setor de energias renováveis, no setor automotivo, no setor plástico, setor de caldeiraria, ou seja, vários segmentos. E isso é importante, porque a crise ela nunca vem num segmento só. Por exemplo, nós tivemos uma dificuldade, como eu citei agora há pouco, no setor automotivo. As indústrias ficaram paradas 4 meses. Toda a cadeia automotiva passaram por dificuldade. Mas como nós temos empresas do setor eletroeletrônico, setor de automação, setor de energias renováveis, você contrabalança e não pega em cheio as dificuldades. Então, esse é a grande novidade a grande meta de a gente continuar com essa diversificação, mas pensar também em inovação tecnológica, pensar também na indústria 4.0, montar um centro de excelência da indústria 4.0 em Sorocaba, já pensando no futuro. É o que está ocorrendo com a Alemanha, Coreia do Sul, eles estão altamente competitivos porque eles já estão plenamente adequados à indústria 4.0. Então, isso aqui é mais um adendo, até para depois a gente entrar no tema principal que você quer discutir com a gente. Agora, a Fundação SEAD está divulgando neste mês de setembro que já houve uma recuperação do PIB, como você comentou aí, de 103,2 pontos, atingindo o mesmo índice observado em janeiro deste ano, né? Em julho, o PIB já chegou aí a 2,1%, comparado com maio, que era 4,5%, e junho, 5,5%. A minha pergunta já está havendo um temor de uma segunda onda de coronavírus? Nesse momento que a economia começa lentamente a se recuperar, se nós tivermos uma segunda onda, aí a gente vai ter uma economia praticamente de novo no chão. Isso é preocupante. Como que vocês, empresários, estão vendo o noticiário sobre essa possibilidade de segunda onda? E quanto é mais importante ainda as pessoas terem consciência de quanto mais elas contribuírem, ela evita até esse caos futuro, né? Se proteger de fato. Eu acho que tudo isso aí que você está falando, Reinaldo, não só isso, como acho que tem mais fatores aí que a gente pode considerar perante a essa retomada. Hoje, esses fatos, esses números que você citou aí, baseado no SEAD, e também a dado nosso do CIESP e da Fiesp, realmente nós voltamos já antes da pandemia, ou seja, as empresas estão numa velocidade aí bastante satisfatória a nível de contratações e voltando a nível de produção, e estamos tendo até um outro problema aqui no meio, que é falta de matérias-primas, ou seja, não é só arroz que está faltando no mercado, não. Está faltando aço, está faltando resina,
que faz para injeção de plástico de muitos produtos, aí, não só no setor automotivo, como todos os setores aí que usa plástico. Então, essas empresas estão tendo dificuldade de comprar resina. As empresas que trabalham com aço estão tendo dificuldade de comprar aço, tanto em chapa quanto aço laminado. Embalagem de papelão, está faltando isso daqui, até porque hoje, pela venda pela internet, o pessoal começou a comprar muito material pela venda pela internet e vem embalado em caixa de papelão. Hoje você vai pedir uma refeição, ela vem embalada no papelão. Então, aumentou muito a demanda dessas caixas de papelão, que é utilizado no setor industrial também. E, em cima da dificuldade da demanda e falta de matéria-prima, você tem um outro ponto, que é o aumento de preço. Ou seja, os produtores de matéria-prima, alumínio, por exemplo, é outro item que está faltando. Então, ele fala, eu não tenho matéria-prima para te entregar, e se tiver, o preço é mais 10%, 15%. Então, isso aqui é um outro perigo, fora esse que você está comentando, de uma segunda onda, que nós estamos enfrentando. Ou seja, parece que é uma beleza, falar, então, voltando ao pico antes da pandemia, nós temos esses percalços no meio, essa dificuldade de falta de matéria-prima, dessas dificuldades que nós temos. E você citou perfeitamente, está ocorrendo na Inglaterra, está ocorrendo em Israel, na França, na Itália, de novo uma segunda onda. Você vai falar o Brasil, nós estamos falando só que está caindo, está melhorando. Mas será que nós não vamos, nós somos diferentes da Inglaterra? O que nós temos de diferente na Inglaterra? Pelo contrário, eu acho que nós temos aí, pelo que mostrou e o nível de óbitos que nós tivemos, o Brasil não foi nada feliz no tratamento dessa primeira fase, desse primeiro ciclo. Então, hoje está se mostrando aí que está caindo. E a gente tem um cenário também, né, Erli, do atraso da reforma tributária agora, por conta do atraso da votação de uma nova CPMF, esse impasse do Guedes com o Bolsonaro, que vai ficar para 2021. Não é esse cenário que vocês esperavam, até porque eu lembro que o senhor trouxe aqui o presidente do Fiesp, o Paulo Scaff, que já estava cobrando essa reforma tributária no ano passado, né? Então, só voltando aí, eu acho que essa segunda onda não dá para falar, isso daí ninguém sabe essa vacina, qual é a efetividade que é a vacina e quando ela realmente vai chegar, por enquanto ainda é só. E se chegar, vai primeiro na linha de frente do pessoal da saúde, educação, pessoal com uma certa idade. Então, até chegar na população como um total, nós vamos ter que continuar aí com todos os procedimentos de usar máscara, manter toda... Eu estou falando sem máscara, porque eu estou sozinho aqui na sala, tá? E você também, acho que só para quem está ouvindo aí, achar que a gente está... É verdade, de jeito nenhum, a gente está... desguarnecido. É isso aí, está sozinho aqui. Mas estou totalmente aqui fechado, então tirei a máscara agora. Mas eu saindo da sala aqui, já, obviamente, coloco a máscara para todo o contato. Então, se a gente tiver esse cuidado, Reinaldo, a gente pode passar por esse problema com menos intensidade. Mas não estamos imunes a, de novo, uma segunda onda. E não estando imune à segunda onda, o reflexo financeiro dessa retomada que nós estamos tendo no segmento econômico, de novo a gente pode ter problema. Isso não é difícil de você analisar, não tem perspectiva, não tem análise. É quando chegar lá que nós vamos ver o impacto que vai dar. Pode ser que o próprio governo falar, vai ter que fechar o comércio, nós vamos entrar em lockdown, e daí? Então, de novo, nós poderemos ter um problema e afetar de novo as empresas, a indústria, o comércio, já com problemas graves de fluxo de caixa. Então, isso daqui é um problema que, lamentavelmente, a gente pode surgir e não dá para se antever e não dá para se precaver. Então, a outra pergunta sua, desculpa, você que foi em relação agora ao atraso da reforma tributária para nós, por conta desse impasse da nova CPMF também, né? Então, mas além da visita do Paulo Scaff, que foi comentado isso aqui, nós tivemos aí recentemente uma live aí com o pessoal do departamento jurídico do Ciesp e da Fiesp, comentando, inclusive, as duas, tem a proposta do governo, tem a proposta da Câmara dos Deputados e a proposta do Senado. E nós temos as nossas sugestões de emendas do setor produtivo, quais seriam as sugestões perante o projeto da Câmara, do Senado e tanto do governo. Então, a coisa estava caminhando e o próprio presidente da Câmara e do Senado, olha, esse ano vai sair. Agora, por problemas políticos, você falou CPMF e tudo mais, mas é problema político. É político. É um joguinho de estica para lá e puxa para cá.
Conclusão, já essa semana já saiu a possibilidade de não sair essa reforma nesse ano. E essa é uma reforma que nós estamos aí há décadas esperando, vários governos que se passaram, desde o Fernando Henrique lá atrás, depois passou por outros presidentes aqui, a gente fala em reforma tributária, assim que foi a reforma da Previdência, também era uma coisa antiga e acabou saindo. Nós estávamos esperando a reforma tributária ansiosamente para começar a clarear um cenário. A partir do momento que você aprova uma reforma tributária, o humor das empresas, o humor do segmento, o humor dos investidores internacionais melhoram sensivelmente. E daí você começa a ter uma retomada mais pujante pós-pandemia. Mas, lamentavelmente, aí, por vários motivos aí, que agora essa semana falou, olha, acho que não vai ter mais, não vai sair mais essa reforma nesse ano. E a gente estava apostando todas as fichas que ia sair essa reforma. A reforma, o governo não vai ceder e diminuir a carga tributária. Até porque o Brasil está numa dificuldade imensa a gente fala fluxo de caixa das empresas, mas também um fluxo de caixa do governo. A gente não vai entrar em méritos aqui, se ele gasta mal, se tem corrupção, que tem tudo isso. Mas, de um modo geral, o governo não vai diminuir carga tributária. Mas você fazendo uma reforma mais justa e homogênea, a gente faz com que muitas pessoas que trabalham hoje, muitas empresas que às vezes não pagam impostos, elas comecem a pagar e você começa a ter uma distribuição mais homogênea dentro disso daqui. Então, para o setor produtivo, para a geração de emprego, isso daqui é muito saudável. Mas a gente também não sabe, é Brasília que vai decidir, a gente está com uma pressão bastante grande para que saia essa reforma, com propostas nossas claras e definidas junto à Câmara e ao Senado, mas por motivo político ou por guerra política de um setor ou de um partido ou de outro, lamentavelmente a gente está vendo isso daí se espairar e acabar voando de novo e a gente não ter essa reforma. É triste, porque isso daí é fundamental para uma retomada da economia, essa reforma tributária. Agora, Eli, na última segunda-feira aconteceu o lançamento do projeto Mediação Social, né? Foi feita a apresentação pelo presidente do Conselho de Mediação, Conciliação e Arbitragem do CIESP-FIESP, o empresário Kazuo Watanabe, a participação do Adolfo Braga Neto e da Lilian Bertolani, da Comissão de Mediação. Participaram pelo CIESP da diretoria local, né? O primeiro vice-diretor Mário Tanigawa, a gerente regional Eva Paulino e o senhor. Que tipo de conflito surgiu nesse período de pandemia que se faz necessária agora essa mediação e como solucioná-la? Bom, Reinaldo, eu acho que o papel do CIESP e da FIESP, do SESI e do SENAI é a gente nunca ficar se lamentando e chorando, é a gente buscar ações. Assim como quando foi o início da pandemia, o primeiro protocolo no Brasil a nível de protocolo de saúde foi feito pelo CIESP e pela FIESP. Inclusive, são 73 páginas. Esse documento eu entreguei, inclusive, para a prefeita Jaqueline, na época aqui, para também compartilhar e ver o que podia ser utilizado. Na época, o governo do Estado não tinha, o governo federal não tinha nada. Nós nos antecipamos e fizemos esse protocolo de saúde da parte sanitária, desde tudo que a gente ouve aí o dia todo, de como usar máscara, toda maneira adequada de como se fazer, não só para a indústria, mas abrangendo toda a população do modo geral. Então, é aquele não chorar e a gente fazer as coisas acontecer. Nós fizemos mais de 1 milhão de máscaras que foram distribuídas para as santas casas, para os hospitais, do modo geral, para ajudar principalmente os enfermeiros, os médicos na linha de frente, fazendo doações. Eu consegui 5 mil máscaras, entreguei para o Padre Flávio aqui, ajudando a Santa Casa. Nós entregamos 140 mil refeições por dia, mas em forma de marmitas, feito pelo SESI, entregando à população mais carente do estado de São Paulo. Então, aqui nós distribuímos aqui não só para Sorocaba, como para Votorantim, todas as cidades circunvizinhas, distribuindo essas refeições e ajudando a população, fazendo essa doação e ajudando a população menos favorecida. Foram 700 mil frascos de gel, também fizemos doações para o estado de São Paulo todo. Então, eu acho que, e agora, recentemente, como você
acompanhou, inclusive participou, agradeço aí a sua participação. Nós montamos essa centro de mediação. O que é isso daí, Reinaldo e a todos que estão ouvindo? As empresas, de um modo geral, não só agora na pandemia, mas eu acho que sempre tem dificuldades e tem processos de discussão de contrato, discussão de locação, discussão de pagamento de um fornecedor ou não pagamento. Isso daí, quando entra num processo, vai para o Poder Judiciário, isso daí se arrasta, e se arrasta, e se arrasta. Tem casos que vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos um processo e fica parado numa instância, o pessoal recorre, vai para a segunda instância, vai para a terceira instância e todo mundo perde. Quando a pessoa ganha naquilo dali, a pessoa já morreu, já não existe mais. Então essa Câmara de Mediação é justamente para você unir as partes, vamos chamar de efeito de pequenas causas, igual tem aí no juizado. É você resolver, unir as duas partes, buscar a melhor solução. Isso daí tem uma efetividade fantástica. Fica bom para os dois lados, é uma mediação rápida, você não precisa ajuizar e contratar, às vezes, o advogado, que fica caro para a pequena empresa. Então, nós fizemos essa Câmara de Mediação até 100 mil reais para essas empresas que fazem parte do sistema Fiesp, Ciesp, do SESI, do Senai, elas terem essa facilidade e resolver o seu problema de imediato. E todas elas saem, os dois lados, saem felizes isso daqui. Então, isso daqui a gente já tem uma pesquisa onde 93% de todas as empresas que participaram dessa daqui acharam a melhor solução de resolver essas pendengas, digamos assim, do que levar isso daqui a juizar e a coisa enrolar. Principalmente no momento como esse, de sobrevida das empresas, né? Tem que ser rápida, inclusive a média de 54 dias já se resolve, né? Sem dúvida, é uma média de 54 dias. Tem caso que às vezes em uma semana está sendo resolvido isso daqui. Inclusive, você participou lá, que foi o lançamento, o primeiro caso do estado de São Paulo é de Sorocaba. Tem um caso de Sorocaba que já está sendo tratado nessa mediação. Então, a gente vai, baseado em você, Reinaldo, e outros meios de comunicações, a gente colocar isso daí para a população, que é o que a gente pode oferecer. Como eu falei, não vamos ficar chorando e reclamando. Nós temos que ter ações como máscara, como gel, como refeições, como esse centro de mediação, e a gente colocando à disposição para todas as empresas, de um modo geral, o que se pode fazer e ter uma solução rápida. E a pessoa tem que trabalhar, tem que produzir. Vamos resolver essa dificuldade que nós temos. Essa Câmara de Mediação está disposta a fazer isso daqui, faz com uma excelência muito grande, até porque as pessoas que estão lá são pessoas de alto nível e que acompanham isso aqui. Nós temos aí o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, que faz parte dessa Câmara de Mediação. A ex-ministra Grace também faz parte dessa Câmara de Mediação. E o que deu a palestra aquele dia lá, o Kazuo Watanabe, também um conhecimento fantástico. Então, tudo isso daí, na realidade, são propostas para a gente destravar o sistema, fazer voltar à normalidade de uma maneira mais clara e mais eficiente. Para concluir, Eli, que mensagem você deixa para o cidadão, o trabalhador, já que os empresários, porque todos continuam com as suas preocupações, mas também com o espírito aguerrido de vencer e superar essa fase, né? Olha, eu acho que o fundamental de tudo isso daqui é realmente a gente não se lamentar pelos problemas que nós temos. Nós temos que enfrentar, a gente tem que aprender. Se você encontra uma pedra no caminho, você dá uma tropeçadinha, levanta, dá uma olhadinha para trás, ou os erros que você cometeu, mas nós temos que olhar à frente. Então, o Brasil não é um país com todas as dificuldades, com todas as mazelas que, lamentavelmente, nós estamos tendo no Brasil aí durante anos e anos de corrupção, de má governança e etc. Mas se você não está errado, então muda do Brasil. Eu não quero mudar, eu quero ficar aqui. Então, a gente realmente tem que buscar as soluções que nós temos, e essas propostas de soluções é o que nós aqui, e você está me entrevistando, a gente está propondo e ajudar. Nós temos aí, só pegando outro leque aqui, tem o Rota 2030. A Rota 2030 é um sistema automotivo
que o governo ajudou as montadoras, mas em contrapartida, esse dinheiro que ela está ajudando vai para a modernização das empresas. Então, o Senai aqui de Sorocaba está qualificando as empresas rumo à indústria 4.0 nesse modelo Rota 2030, ou seja, esse dinheiro das montadoras é colocado num caixa único e esse caixa único paga o Senai e o Senai qualifica essas empresas gratuitamente, até 600 horas de qualificação, desde fazendo um diagnóstico na empresa, depois fazendo Lean Manufacturing, que é uma manufatura enxuta, eficiência energética, digitalização, ou seja, um caminho para essa empresa, que hoje vamos colocar em etapas aí de progressão, ela está no 1.0, para ela avançar para o 2.0, para o 3.0, até chegar no nível de excelência que é o 4.0. Então, são esse tipo de ações que nós temos que realmente colocar para as empresas. Então, eu acho que o conselho, não conselho, a orientação que fica aí, como você citou, Reinaldo, é a gente falar não só para os empresários, é a gente buscar caminhos, tentar mudar e entender o novo perfil de empresas de indústria que nós temos, não é só que é pós-pandemia. A gente tem esse, pós-pandemia o mundo vai ser outro. Não, o mundo já vem mudando há vários e vários anos, com inovação, com nova perspectiva, com novos produtos que estão deixando de existir, novos produtos que estão entrando no mercado. Então, a pessoa, primeiro, até tem que estar antenada, acompanhando realmente as tendências de mercado, para ela se adequar a essas novas tendências, e fica um outro caminho aí para a classe trabalhadora, de um modo geral, se qualificar adequadamente para essas novas tendências que nós temos. Então, uma indústria que produz um determinado tipo de produto da maneira como produz hoje, daqui a 5 anos ela vai ter que produzir diferente. E o profissional que ela vai contratar vai ter que ter outras funções. Como citei para você, até o ano 2030, mais da metade das profissões vão deixar de existir, vão criar-se novas funções, novos postos de trabalho. Então, nós temos que estar antenado, principalmente para a população jovem que está se inserindo no mercado de trabalho, ela se adequar a essas novas qualificações. Os que estão trabalhando hoje, fazer uma requalificação, se adequar novamente. E ferramenta nós temos. Nós temos aí um Senai, duas escolas do Senai aqui em Sorocaba, que dá uma qualidade de qualificação profissional fantástica. Nós temos as faculdades, universidades de Sorocaba, todas elas já engajadas nesse processo da indústria 4.0, da 5G, que é o sistema de telecomunicações que está vindo também aí. Então, eu acho que o caminho e a orientação fica isso aqui. Nós estamos antenados nessas novas indústrias, nesse novo segmento que vem, e os desafios, de um modo geral, que vem pela frente. Então, eu acho que o caminho realmente é isso aqui, a gente botar a mão na massa, fazer acontecer. Eu acho que outro ponto importante, a união entre as entidades que nós estamos tendo em Sorocaba. Poucas cidades do estado de São Paulo, quando eu tenho reunião lá na Fiesp, no Ciesp, lá em São Paulo, e a gente comenta com o pessoal lá de São José dos Campos, de Campinas, de Santos, de Ribeirão Preto, eles até, quando a gente fala que tem um relacionamento junto com a associação comercial, associação dos engenheiros, Sinduscom, na minha cidade a gente não tem essa facilidade. Então, eu acho que o caminho de a gente dar as mãos junto entre entidades da classe representativa do setor produtivo de Sorocaba, a gente dando as mãos, a gente busca soluções em conjunto e a gente propõe, inclusive, os novos prefeitos, aliás, os prefeitos a partir de 2021, né? Novos não, né? Os que estão aí, 8 candidatos, e daí o premiado vai ser um aí. E a gente são os novos candidatos que estão aí, realmente. E a gente se coloca à disposição, colocando um pouco desse conhecimento, dessa relacionamento que a gente tem entre entidades para ajudar o município, ajudar o governo a ter novas propostas para a cidade. Aliás, Erli, quando nós tomarmos conhecimento de quem foi eleito prefeito em Sorocaba, o senhor já pretende se reunir com o novo prefeito ou a prefeita, né? Que nós temos 2 mulheres concorrendo, para também discutir aí o ano de 2021, em termos de impacto da pandemia, economia? É importante. Nós estamos tendo alguns que nos procuram, já estamos tendo alguma conversa, mas um dos principais pontos, e nós fizemos isso aí com outros prefeitos que já se passaram, todos eles, algum demorou uma semana, um mês, outro 2 meses, mas com todos eles nós sentamos, colocando a entidade
à disposição, o que nós podemos fazer de ambiente favorável, atração de novos investimentos das indústrias para Sorocaba, o que o Ciesp, eu particularmente, eu também presido o CMDS, que é o Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico e Industrial. Esse conselho, ele é o que valida as empresas a se instalarem no município com benefícios fiscais. Então, não só pelo Ciesp, como pelo CMDS, a gente acaba sendo uma atração, um tapete vermelho a nível de atração de novos investimentos. Então, tão logo defina-se o futuro prefeito ou prefeita que você falou, provavelmente eles nos procurem, mas se não procurar, a gente se coloca inteira disposição para sentar e junto construir uma cidade melhor para Sorocaba, principalmente nessa mudança que nós estamos tendo aí, não só de pós-pandemia, mas pós-inovação tecnológica, pós-indústria, trazendo uma indústria 4.0, se colocando inteira à disposição. Esse é o papel que nós sempre fizemos, ajudar a construir uma Sorocaba melhor, ajudar a ter um ambiente favorável de investimento para as indústrias, e com investimento para a indústria, você começa a ter geração de emprego, você começa a atrair esses jovens que estão saindo da escola técnica, da faculdade, querendo se inserir no mercado de trabalho e tão ávido para querer trabalhar. Então, eu acho que essa é a nossa meta, essa é a nossa disposição que a gente coloca. Tá aí, você pode ter um panorama bastante aprofundado, né, da economia nacional, mundial e local, como reflexo aí dos efeitos da pandemia em nossa cidade, através do diretor regional do Ciesp, o empresário Eli Domingues Silos, que vem trazendo todas essas novas propostas, ideias e reflexões fundamentais, principalmente agora também para todos os candidatos a prefeito e quem será o próximo prefeito, que terá um grande desafio, que é administrar Sorocaba ainda num período de pandemia, e a classe empresarial e o Ciesp desempenham um papel fundamental nesse sentido. Parabéns pelo seu trabalho, Eli, e a gente espera que realmente todos aí nós possamos voltar em breve aí a uma rotina e que a economia se restabeleça com o papel fundamental das indústrias e empresas dirigidas pelo senhor. Obrigado a você e a todos os seus ouvintes. É importante, Reinaldo, esse bate-papo, essa entrevista que você fez, para você levar para os seus ouvintes tudo esse bate-papo que nós tivemos aí, não sei quanto tempo deu, mas que deu uns 20 minutos aí. Sim, fundamental, fundamental. A gente também falando sobre as mazelas, sobre a dificuldade, mas também pensando proativamente, pensando positivamente, e a gente buscar caminhos melhores. Então, se coloco inteira à disposição de você aí quando precisar, para a gente bater um novo papo e, obviamente, você disseminar isso daí para todos os ouvintes que você colocar. Parabéns aí pelo Eu que agradeço, viu, Eli, porque a gente sabe que esse tipo de entrevista não dá para ser curta, porque ela merece uma atenção profunda, né? E as pessoas têm que parar para assistir, para refletir, entender o norte, né? O caminho que vocês, empresários, procuram dar para a cidade, porque pela política a gente sabe que isso, pelo próprio mecanismo em si, é muito mais difícil, e os empresários são a peça fundamental nesse tabuleiro de xadrez para a vida das pessoas, né? Porque, afinal de contas, a empresa gera emprego, né? E a qualidade de vida, e vocês sempre, o Ciesp desempenha esse papel muito bem, né? Então, parabéns a todos vocês aí, viu? Obrigado aí. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.